Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos começando nesta semana, a partir do dia 5 de outubro, as nossas revisões do terceiro bimestre, ok? Então, eu preparei uma aula especialmente para vocês com os principais conteúdos que nós trabalhamos nesse período de agosto e setembro. Ok? Assistam com atenção, aproveitem os conteúdos, essa revisão, tá bom? E o que vocês tiverem de dúvidas, podem me mandar mensagem no WhatsApp que eu explico melhor para vocês e os auxilio no que for necessário. Tudo bem, pessoal? Um beijão, bastante capricho, bastante atenção e se cuidem. Tchau, tchau! Então vamos lá, pessoal. Nós vamos começar falando sobre a diferença entre tempo e clima. Tempo e clima, será que é tudo a mesma coisa? São palavras sinônimos para as mesmas situações? É isso que nós vamos ver agora e nós vamos descobrir que não. Vamos começar falando pelo tempo. O tempo é o que nós vemos nas previsões que passam nos jornais. São as condições atmosféricas em um dia, em um determinado período de tempo curto. Então, se nós formos pensar no nosso dia inteiro, 24 horas, o tempo pode ser estar de um jeito de manhã, à tarde de outro jeito e à noite de uma terceira maneira. Então, o tempo ele varia muito, não só ao longo do dia, como também ao longo da semana, tá? Uma frente fria pode alterar o tempo em determinada semana. Por isso que, às vezes, por exemplo, no verão, nós temos semanas que são muito frias e com chuva, que nem parece que é verão. É chegada de frente fria que muda o tempo ali por 3, 4 dias, tá? Do mesmo jeito que no inverno, nós temos fortes ondas de calor, tá? Ocasionadas por massas de ar quente, que mudam o tempo, mas o inverno continua tendo como característica principal ser frio, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo de uma previsão do tempo, tanto em mapa, um mapa clássico aqui que a gente vê nos jornais televisivos. Então, nós temos aqui, ó, regiões de sol com nuvens, regiões onde vai fazer só chuva, regiões de muito sol, sol com chuva e por aí vai. As cores geralmente representam as temperaturas, que no caso não estão aparecendo aqui com a legenda. Nessa tabelinha aqui, ó, previsão do tempo do Rio de Janeiro. Olha como o tempo ele varia. Na terça-feira, só chuva, com máxima de 27 graus e mínima de 21 graus. Vai chover aproximadamente 70 milímetros. Já no sábado, gente, alguns dias depois, não tem chuva praticamente, tá? Tem sol, um pouquinho de chuva, máxima de 32 graus, mínima de 20 e provavelmente vai chover só 5 milímetros. Na sexta, nem chuva teve, tá? Então, notem que ao longo de uma semana, o tempo variou bastante. As temperaturas máximas, mínimas, quantidade de chuva. Então, tempo é o que a gente observa durante o dia, durante uma semana, tá bom? É uma condição temporária da atmosfera. Agora, clima, gente. Clima não. Clima é uma condição atmosférica mais duradoura. Para vocês terem ideia, os cientistas, para determinarem o tipo de clima de um lugar, eles observam as variações do tempo ao longo de 30 anos, para dizer se um local está no clima tropical, no clima subtropical e por aí vai. Eu coloquei esse mapinha para vocês aqui, para vocês verem os principais tipos de clima que nós temos no Brasil e no mundo. Então, aqui no Brasil, nós temos esse rosa mais escuro, que é o clima equatorial. O clima equatorial tem muita chuva o ano inteiro e é bem quente, tá? Clima tropical, aqui no meio, tá? Também tem quantidades relevantes de chuva, de umidade ao longo do ano, faz calor, mas já não chove tanto quanto no clima equatorial. E temos aqui no Brasil também o clima subtropical, que fica abaixo do Trópico de Capricórnio, que aí vai envolver principalmente a região sul do país e faz bastante frio durante o inverno. Em algumas regiões chega até a nevar, ok? Aqui no Nordeste, por último, nós temos essa manchinha amarelinha, que é o clima semiárido.
encontrado na nossa caatinga nordestina. É um clima que chove muito pouco, tá? E faz muito calor. E no restante do mundo, nós temos outros tipos de clima, como o Mediterrâneo, aqui envolvendo o mar Mediterrâneo, o clima temperado, aqui no hemisfério norte, tá? Clima frio, bem no extremo norte, clima polar, clima desértico, aqui, ó, envolvendo o deserto do Saara, clima frio de montanha nas regiões mais elevadas, tá? Então, o clima, pessoal, é uma condição geral do clima de um lugar, de como é a chuva, de como são as temperaturas em um local ao longo do ano, tá? Então, se eu falo que eu moro numa região de clima polar, eu estou querendo dizer o quê? Estou querendo dizer que eu moro numa região com temperaturas abaixo de zero na maior parte do ano, temperaturas extremamente geladas, tá? Agora, se eu falo que eu moro numa região de clima equatorial, aí eu vou saber que eu estou morando numa região onde chove muito o ano inteiro e também é calor o ano inteiro, tá? Então, o clima são as condições gerais de temperatura, de precipitação dos locais do planeta. E o clima, ele é influenciado pelas zonas climáticas. Esse outro mapa que nós temos aqui embaixo, ele está mostrando as zonas climáticas do planeta, que basicamente são 3. Essa região entre o Trópico de Câncer aqui em cima, no hemisfério norte, até o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, é a região que nós chamamos de clima intertropical, é a zona climática intertropical ou tropical do planeta. É a região que mais tem chuva, é uma região muito quente, é uma região muito agradável de se viver, digamos assim, tá? Então, é a região que fica ao redor da linha do Equador e se estende do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio. Em laranja, nós temos as zonas temperadas do planeta. Então, nós temos uma zona temperada norte, que pega aqui Estados Unidos, Canadá, o norte da África, Ásia e Europa, tá? E pega também um pedacinho do Brasil, a nossa região sul. Nessa região de zona climática temperada, nós temos temperaturas mais amenas, condições de clima mais bem definidos durante o ano. O verão é quente, o inverno é bem frio, tá? E por último, as zonas climáticas polares, nós temos duas também, a região do Polo Norte, que é o Ártico, e a região do Polo Sul, que é a Antártica, que são os locais que têm temperaturas negativas praticamente o ano inteiro, tá bom? Que tem uma grande camada de gelo recobrindo o território. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, continuando. Agora nós vamos falar sobre outro assunto das nossas aulas, que são as camadas da Terra. E basicamente, o nosso planeta, o chão que nós pisamos dele para baixo, ele vai estar dividido em 3 camadas. A primeira camada é a crosta, que tem aproximadamente 70 quilômetros de espessura. Algumas áreas são mais finas que isso, outras áreas ficam aí até 70 quilômetros, tá? Abaixo da crosta, nós temos o manto. O manto é uma camada de rocha derretida, de magma, uma camada pastosa, onde essa pasta de rochas derretidas, de minerais metálicos, fica se movimentando e faz com que essa crosta terrestre também se movimente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E de forma geral, temos o núcleo. O núcleo pode ser dividido E, de forma geral, nós temos o núcleo. O núcleo pode ser dividido em núcleo líquido, que seria o núcleo externo, e núcleo sólido, que seria o núcleo interno, tá? Um detalhe, pessoal, quanto mais adentrarmos na camada terrestre, quanto mais para dentro aqui a gente vai
digamos que navegando, maior vai sendo a temperatura, tá? Maior vai sendo a temperatura e maior vai sendo também a espessura. Por isso que o homem nunca conseguiu ultrapassar mais ou menos os 40 quilômetros aqui na crosta terrestre, pela dureza das rochas a serem perfuradas e também pela temperatura que vai subindo cada vez mais. O homem, atualmente, ele conhece muito mais o espaço que está acima da nossa cabeça do que o planeta Terra abaixo dos nossos pés, ok? As placas tectônicas, pessoal. As placas tectônicas é uma forma de divisão da nossa crosta terrestre, porque essa crosta aqui, ó, ela não é uma placa dura inteiriça, tá? Uma coisa totalmente contínua. A nossa crosta terrestre, ela acabou sendo dividida em grandes peças, que são as chamadas placas tectônicas, que formam uma espécie de quebra-cabeça sobre todo o nosso planeta, tá? Essas placas, chamadas placas tectônicas, elas ficam boiando em cima do manto, que é líquido pastoso, e esse manto faz com que essas placas se movimentem. Algumas delas estão se aproximando e outras estão se afastando. A gente vai ver ali no mapinha na página seguinte, tá? Essa movimentação das placas, ela pode gerar terremotos, tsunamis, vulcões, tá? Nesse mapa aqui dá pra gente ver bem a divisão das placas tectônicas na crosta terrestre. Então, algumas dessas placas, como eu disse para vocês, estão se aproximando, como é o caso da placa norte-americana, que está se aproximando da placa do Pacífico, tá? Olhem aqui as direções das setas, ok? Agora, a placa sul-americana, ela está se separando da placa africana. Ah, professora, mas então um dia vai abrir um buraco aqui no meio do mar, já que elas estão se separando? Não é que vai abrir um buraco, tá? Já existem muitas fossas no planeta que são causadas por esse distanciamento das placas, tá? Mas tenham em mente, gente, que essa movimentação, ela é muito pequena para o nosso espaço de vida. Alguns locais se afastam, se aproximam 1 centímetro por ano. Então, para que uma grande mudança aconteça, serão necessários milhares e milhares de anos para que uma separação de fato, uma grande aproximação seja percebida pelos olhos humanos. E isso supera muito a nossa expectativa de vida humana, que é muito curta, tá? Nesse outro mapinha aqui, pessoal, nós temos as principais áreas de ocorrência de terremotos. E aí eu quero fazer uma comparação com vocês, que todas essas manchas laranjadas, elas ficam ao redor do encontro das placas tectônicas. Então, por que no Brasil nós não temos terremotos? Porque o Brasil, olha ele aqui, ó, ele está longe das áreas de encontro das placas tectônicas ou afastamento. Então, nós não temos grandes terremotos. Muitas vezes nós temos pequenos tremores, tá? Que ou são gerados nessas áreas aqui, e aí aqui no Brasil a gente consegue sentir alguma coisinha bem leve, ou então grandes blocos de terra que se movimentam e acabam gerando pequenos tremores, tá? Mas terremotos de fato ocasionados pelas placas tectônicas nós não temos no Brasil, tá? E os pontinhos vermelhos são as áreas de ocorrência de vulcões, que geralmente, como vocês podem ver aqui, ocorrem também nas áreas de encontro ou separação das placas tectônicas. São áreas de intensa atividade, então o magma escapa por essas áreas, por essas fendas, formando vulcões, tá bom? E por último, pessoal, nós vamos falar aqui de um outro assunto das nossas aulas, que são as formas do relevo. O nosso planeta, aqui na parte superficial onde nós vivemos, ele tem formas principais, tá? E é isso que nós vamos ver aqui nessa imagem. Nós temos áreas de planície, que são aquelas áreas bem baixinhas, que tem no máximo 200 metros de altitude com relação ao nível do mar, tá? Nível do mar é essa linha tracejada aqui. Então, áreas que têm até 200 metros de altitude acima da linha do nível do mar são considerados planícies. Acima de 200 metros já são as áreas que nós chamamos de
planaltos, são as áreas mais elevadas. Pirassununga, por exemplo, está numa área de planalto, ok? Temos também áreas de montanhas, que geralmente são áreas acima de 3.000 metros de altitude acima do nível do mar, tá? Então, planícies, as áreas mais baixas, planaltos, intermediárias e montanhas, áreas bem mais elevadas. E temos, por último, as depressões. As depressões são as áreas mais baixas que o relevo ao seu redor. Então, por exemplo, depressão relativa é aquela área que é bem mais baixa do que o relevo que está ao seu redor. Então, notem que essa depressão aqui, ao redor dela, nós temos montanhas. E a depressão absoluta, que acontece em casos mais raros no mundo, são as áreas que estão mais baixas que o nível do mar. É o caso da Holanda, por exemplo, tá? E aí são áreas que frequentemente são inundadas pelo mar se estiverem em zonas costeiras, como é o caso da Holanda. Tudo bem, pessoal? Então, marcar na cabecinha. Principais formas de relevo: planície, planalto, montanhas e depressões, ok? E todas essas áreas de relevo, elas são transformadas diariamente por forças, tá? Existem as forças exógenas, que são chamadas as forças externas, que transformam esse relevo aqui. Que forças são essas? A água, o vento, a temperatura, a neve e o ser humano. Eles têm a capacidade de transformar essa paisagem, de desgastar essas montanhas, de aplanar os planaltos, ok? E entre as forças internas que são capazes de modificar aquelas formas de relevo, nós temos as movimentações das placas tectônicas, o vulcanismo e os terremotos, que são forças aqui que podem modificar e muito essas formas de relevo que vocês estão vendo aqui. Tudo bem, pessoal? Então, por essa revisão nossa, é isso.